Isso aqui é corretor. Você sabe quando a prefeitura superavalia o valor do imóvel e o comprador precisa pagar um valor de TBI muito alto? Isso às vezes até inviabiliza a compra. Ou às vezes o corretor precisa negociar um pouco a comissão para que o negócio se conclua. Esse vídeo aqui é um aprofundamento desse assunto, revisão de TBI e possibilidade de pedir isenção de IPTU. Foi uma pergunta que o meu seguidor Léo, se eu não me engano, de Itaguaí, deixou num dos meus vídeos. Léo, muito obrigado por seu comentário, me ajuda a crescer o meu canal. E também aqui eu explico e serve para outros corretores. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui e ele vai ser útil para você, chega junto com os likes. Se você está assistindo esse vídeo na página, mas ainda não curtiu ela, curta a página da Imobiliária Escola. Se você está assistindo esse vídeo, mas ainda não se inscreveu no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo. Inscreva-se, marque o sininho de notificações, deixe seu like, me ajuda a crescer. Numa reciprocidade, eu entrego conteúdo gratuito para você e você deixa os seus likes, seus comentários, você se inscreve no canal, isso me incentiva a estar gravando mais e mais conteúdo para vocês. Léo, primeiro eu queria falar que eu não posso falar para você, que não posso falar, que o procedimento que você vai fazer aí em Itaguaí é diferente aqui do Rio que eu conheço. Então eu não posso ser de toda forma genérico. Sempre eu aconselho o corretor procurar a prefeitura local para que ele possa saber quais são os documentos necessários para você dar entrada no processo, quanto tempo leva. Isso é importante você saber, tá? Então eu estou aqui no Rio, eu sei qual é o procedimento aqui da prefeitura, mas aí de Itaguaí eu não sei. Agora, uma coisa que eu vou te falar, você me perguntou se você podia pedir o processo de revisão já logo no início. Captou o imóvel, captei um imóvel, vi que está caro, vou pedir à prefeitura para fazer a revisão. Você não pode. O valor de revisão de TBI, você só pode fazer pelo comprador. O comprador é o autor desse processo. E depois que ele formalizou a intenção e você já gerou a guia do ITBI, ou seja, você captou o imóvel, fez o trabalho de divulgação, encontrou o cliente para comprar, o cliente quis comprar, deu o sinal às vezes, muitas vezes é bom que dê, né? Você gerou a guia, aí você vai questionar a prefeitura a revisão. Antes disso, você não pode fazer. Tá? É um processo administrativo que você precisa fazer entre o sinal e a escritura antes do pagamento, tá bom? Geralmente você pode representar esse comprador aqui no Rio, é assim, como uma procuração particular, apenas reconhecida a assinatura. Porém, aí eu falo para você, você precisa ir na prefeitura ou então você precisa acessar o site da sua prefeitura para ver prazo, para ver quais os documentos necessários, se é uma procuração particular ou pública, para então você fazer o pedido de revisão. Depois que você fez o pagamento, essa foi uma outra pergunta, quanto tempo você tem para pedir o reembolso daquilo que você pagou a mais? Realmente, você tem 5 anos para você exigir disso. Você começa novamente com um processo administrativo na prefeitura, pós-pagamento, tá? Vamos supor que o comprador não sabia que podia pedir revisão, pagou o ITBI, depois ele também tem condição de pedir a devolução indevida do Estado. Isso é até enriquecimento ilícito, tá? E você pode iniciar um processo ainda administrativo lá, porém, geralmente você não consegue muito êxito. O ideal é você fazer antes, geralmente no antes eles reduzem. No depois, provavelmente o comprador terá que ajuizar uma ação com um advogado mesmo, de devolução. E ele vai ter 5 anos para fazer isso. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para você, aqui no Rio, hoje, pelo que eu tenho visto, não tem valido mais a pena fazer o pedido de revisão, porque a prefeitura aqui do Rio tem avaliado o imóvel já no valor menor. Ela subiu a alíquota para 3%, tá? Em compensação, ela declinou o valor do ITBI. Não sei se é porque agora os preços estão se adequando e ela tem percebido maiores vendas
com valores menores e talvez ela esteja atualizando lá a forma de avaliação dela, não sei. O fato é o seguinte, aqui no Rio, pelo menos os imóveis, os últimos imóveis que eu negociei, todos eles, a avaliação da prefeitura foi igual, muito próximo à faixa de valor justa de venda, e aí não vale a pena você pedir revisão. Vamos supor, a prefeitura está avaliando a mais 10 mil reais, por 10 mil reais. 10 mil reais, a gente está falando aqui no Rio de pagar 300 reais a mais. Não vale a pena você fazer todo um processo de revisão de TBI para que o cliente economize 300 e você muitas vezes divida com ele esse lucro, porque é o que eu faço, tá, galera? Eu proponho a revisão de TBI para o meu cliente comprador e aquilo que ele deixa de pagar, aquilo que ele economiza, eu racho com ele 50-50. Se eu estou conseguindo uma redução de 150 mil da avaliação da prefeitura e ele vai economizar 4.500 reais, eu racho com ele 2.250 para ele, 2.250 para mim, tá bom? É um processo geralmente simples, mas eu aconselho você fazer como eu fiz. Foi assim que eu aprendi, tá bom? Há tempos atrás eu estava vendendo um imóvel, comprador com dinheiro curtíssimo, a prefeitura avaliou muito mais, mas muito mais alto mesmo, e aí não coube outra situação de eu ter que pedir a revisão. E foi aí que eu aprendi, de verdade. Foi aí que eu fui na prefeitura, questionei, tudo eu fiz. Com isso, cara, o cliente comprador fica muito satisfeito com o nosso trabalho. Você também fez uma pergunta sobre a possibilidade de isenção de IPTU. Sinceramente, eu acho que você não deve ficar correndo atrás disso não, tá? Até a revisão de TBI, Léo, você não pode ver isso como fator principal da sua renda, tá? Você não pode esquecer as vendas para só tratar disso. Isso agrega valor, tá? Na isenção de IPTU ainda é pior ainda, porque o Estado, as prefeituras não vão abrir mão do IPTU de facinho. Eles vão criar burocracia. Então, aqui no Rio, por exemplo, a pessoa é maior de idade, mas tem que ser miserável. A renda dela tem que estar muito abaixo do normal, não pode ter outro imóvel. Então tem várias regras difíceis de juntar e de quebrar para que você consiga. Eu acho que o corretor não consegue ganhar dinheiro com isso, a não ser que sejam de grandes propriedades. Mesmo assim, eu acho complicado de achar. Uma outra coisa que a gente tem que entender, as pessoas reclamam, mas o IPTU tá caro. Esse é o ônus da especulação imobiliária e da superavaliação dos imóveis. Ou seja, os imóveis não valem mais aqueles pouquinhos que estavam valendo antes. O proprietário ficou todo feliz quando o imóvel dele, meu imóvel agora vale R$1 milhão, mas ele fica chateadinho quando paga o IPTU mais caro? Não, esse é o ônus da valorização do patrimônio dele. Então eu acho pouco provável você fazer isso. Acho legal você ficar no nicho de revisão de TBI. Isso agrega valor ao comprador. Isso também faz você ter uma possibilidade de ganho muito rápido nessa revisão anterior ao pagamento do ITBI. Depois que pagou, eu nem aconselho você se envolver. Faça antes. Esse processinho antes é bem simples. Se você for na prefeitura de Itaguaí, você vai verificar isso. Valeu, galera? Chega junto com seus likes, deixe seu comentário. Se ficou ainda alguma dúvida aqui, parte junto. Mas se você quer tirar dúvida mesmo, faça como eu. Vai lá na prefeitura local da tua cidade, ou então olha o site, porque agora tem site. Você pode ter um direcionamento muito mais específico do que o que eu estou dando aqui. Valeu, galera? Um grande abraço.